Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer a correção de alguns exercícios sobre derivadas. Então, o primeiro exercício é para determinar os valores de x referentes ao máximo mínimo local ou máximo mínimo absoluto e classificá-los. Muito bem, então lembra que a ideia é fazer a derivada dessa função, porque a derivada fornece para a gente o valor do coeficiente angular das retas que são tangentes a esse gráfico. Então, com a função derivada, eu consigo saber aonde o gráfico dessa função f ele é crescente, ele é decrescente, ou nenhum nem outro. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a derivada dessa função. Aplicando as regras de derivação, a gente chega em x² menos 5x² mais 4. Muito bem, eu preciso igualar a derivada zero, para encontrar os pontos onde a declividade não é nem positiva nem negativa, ou seja, a declividade é nula, é isso que eu estou querendo. Para isso, eu vou ter que fazer uma mudança de variável. Então, eu vou, por exemplo, chamar o x² de t. Ao substituir na equação, eu vou resolver e vou encontrar o t igual a 1 ou t igual a 4. Muito bem. A partir daí, o que me interessa é o x, então, como o x² é igual a t, da equação x² igual a 1, eu tiro que o x é mais ou menos 1, e da equação x² igual a 4, eu tiro que o x é mais ou menos 2. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um esboço do gráfico da função derivada para ter uma ideia de onde ela é positiva, onde ela é negativa, onde ela é nula, porque é isso que vai me informar sobre o comportamento do gráfico da função f. Então aqui eu tracei o eixo x, coloquei as raízes que a gente acabou de achar. Aí eu fiz um esboço do gráfico da função f'. Como é que eu sei que o gráfico da função f' ele é desse jeito? Primeiro, as 4 raízes que nós encontramos são raízes simples, ou seja, não tem raiz dupla nem tripla. Por quê? Porque a minha função f' é uma função de quarto grau. Eu encontrei 4 raízes distintas. Para saber se ele está exatamente nessa posição, ou se ele estaria ao contrário, eu posso pegar algum ponto que não seja uma raiz e verificar o que acontece. Nesse caso, eu poderia até pegar, quando o x é zero na derivada, ela resulta em 4. Ou seja, quando o x é zero aqui, ele tem que estar passando na parte positiva. E isso já é o suficiente para que eu saiba que o gráfico da minha função derivada ele vai estar exatamente nessa posição. Se ele sobe mais aqui ou menos, isso não faz diferença, porque o que me interessa nesse momento é fazer análise de sinal, ou seja, saber aonde ele é positivo, negativo e nulo. E para isso, esse esboço que a gente tem aqui já é mais do que suficiente. Então, eu já sei identificar onde o gráfico da derivada é positivo, negativo ou nulo. Com isso, eu consigo esboçar o gráfico da minha função f. Por quê? Com essas informações, o que é que eu já sei sobre o gráfico da minha função f? Que antes do menos 2, como a derivada resultou em valores positivos, o gráfico da minha função f está numa crescente. Por quê? Porque as retas tangentes a ele estão resultando em valores positivos para o coeficiente angular. Entre menos 2 e 1, o meu gráfico ele é decrescente. Por quê? Porque entre menos 2 e 1, a derivada está resultando em valores negativos. Então, as declividades das retas tangentes são negativas, ou seja, o gráfico está decrescente. E aí, mesma coisa, entre a análise é igual, né? Entre menos 1 e 1, como é positivo, é crescente. Entre 1 e 2, como é negativo, é decrescente. Depois do 2, como é positivo, é crescente. Então, eu consigo fazer um esboço do gráfico da minha função f. Aqui está. Antes do menos 2 ela é crescente, então ela vem numa crescente, então vem do menos infinito. Aqui no menos 2 é onde ela vai dar zero, né, a derivada, então ela tem um ponto aqui de máximo local. Aí ela começa a decair. No menos 1 ela tem um ponto de mínimo local, porque a derivada deu zero. Depois ela volta a subir até o 1, aí é um ponto de máximo local de novo, volta a decair até o 2, ponto de mínimo local, e depois ela sobe infinitamente. Então essa função f, ela não tem ponto de máximo
absoluto nem mínimo absoluto, porque ela vem do menos infinito e vai para o mais infinito. Ela só tem pontos de máximo ou mínimo local. Então eu consigo responder a pergunta que é: no menos 2 e no 1 são pontos de máximo local, e no menos 1 e no 2 são pontos de mínimo local. Se eu fizer o esboço do gráfico dessas duas funções f e da derivada num software, né, que no caso aqui é o GeoGebra, eu consigo observar como o meu esboço ele traz exatamente as mesmas informações que o gráfico precisa dessas funções. Então, olha só o gráfico da derivada, passando aqui no menos 2, no menos 1, no 1 e no 2, muito próximo desse gráfico que a gente fez até. E o gráfico da função f, observa que, de fato, né, só com o esboço que eu fiz aqui, eu não sabia, por exemplo, se o 1 ele estava acima ou abaixo do menos 2, né, o valor de y dele. Aqui no gráfico eu consigo perceber que, de fato, quando o x é 1, o y está muito acima de quando o x é menos 2, o valor de y que lhe resulta. Mas isso não faz diferença, porque a pergunta não foi qual é o valor de y nesses pontos, e sim se ele era máximo ou mínimo local, ou máximo ou mínimo absoluto. Tá bom? Nesse outro exercício, ele diz o seguinte: considere um cilindro circular reto de volume máximo inscrito em uma esfera de raio 5. Calcule a altura desse cilindro. Tá? E a observação é que um cilindro está inscrito em uma esfera quando as circunferências da base do cilindro estão contidas na superfície da esfera. E aí, para aproximar a resposta para o inteiro mais próximo, para facilitar o envio da resposta. Muito bem. A primeira coisa que eu tenho que tentar fazer aqui é desenhar essa situação para imaginar melhor o que é que está acontecendo. Então, com o auxílio do GeoGebra, eu consigo desenhar aqui o que? Eu tenho uma esfera e eu tenho meu cilindro inscrito nessa esfera. Então, observa aqui a informação que ele traz para mim, de que um cilindro está inscrito em uma esfera quando as circunferências das bases do cilindro estão contidas na superfície da esfera. Observa que é isso que está acontecendo aqui, né? Então, eu tenho o meu cilindro e as circunferências das bases desse cilindro elas estão sobre, digamos assim, a casca da esfera, né? Sobre a superfície da esfera. Tá? Muito bem. O que é que eu preciso observar agora? Eu preciso calcular o volume máximo que esse cilindro tem. Quando eu monto a expressão do volume, ela depende de duas variáveis, que é do raio e da altura. Então eu fico com a expressão πr ao quadrado vezes h, esse é o volume do cilindro. Tá? Para que eu possa maximizar essa função, eu preciso achar uma relação entre o r e o h. Ou seja, ou o r é igual a alguma coisa envolvendo o h, ou o h é igual a alguma coisa envolvendo o r, para que eu possa substituir nessa função e ficar só com uma variável. Muito bem. O que eu preciso fazer aqui então? Olhar para esse desenho que eu tenho, para essa esfera e para esse cilindro, e imaginar alguma secção que traga para mim alguma informação útil. Então, como eu conheço o raio da esfera, eu provavelmente vou ter que envolver alguma coisa que passe pelo centro dessa esfera, né? Pelo diâmetro dessa esfera, né? Digamos assim. Então, uma opção é fazer uma secção, né? Eu fazer um corte, passar um plano exatamente pelo centro dessa esfera. Tá? E esse plano, né, numa posição também, que ele pegue no meu cilindro, que ele seja perpendicular em relação às bases do meu cilindro. Quando eu faço essa secção, vai aparecer aqui para a gente um retângulo, que é a intersecção desse plano com esse cilindro. E esse retângulo ele traz algumas informações úteis. Por quê? Porque nele, a base, digamos assim, desse retângulo é 2R, e a altura é H. E além do mais, como ele passa pelo centro da esfera, eu poderia dizer que essa diagonal desse retângulo ela é igual ao diâmetro. Tá? Então, com essas informações,
eu consigo. Então, a diagonal desse meu retângulo corresponde a 10. Então, 10 ao quadrado é igual um cateto ali, que é uma das bases do meu retângulo, é 2R. 2R ao quadrado, mais o outro cateto do meu triângulo, que é o H, que é um dos lados do meu retângulo, ao quadrado. Então, desse triângulo retângulo, eu consigo tirar uma relação entre R e H. Ou seja, o R ao quadrado, ele é igual a 100 menos H ao quadrado sobre 4, ou ainda 25 menos H ao quadrado sobre 4. Eu nem vou tirar a raiz quadrada para isolar de fato o R, por quê? Porque aqui na minha função eu já tenho R ao quadrado, então eu já vou isolar o R ao quadrado e substituir direto ali o 25 menos H quadrado sobre 4. Quando eu substituo isso naquela função, eu vou ficar com uma função que depende unicamente de H, que ao desenvolver essa expressão, a gente vai obter menos h elevado ao cubo sobre 4π mais 25πh. Ao derivar essa função v, a gente vai obter menos 3h quadrado sobre 4π mais 25π. Quando eu faço essa derivada igual a zero, eu consigo simplificar o π, isolar o h ao quadrado, por fim, determinar que o h é aproximadamente igual a 5,77. Como ele pediu para aproximar para o inteiro mais próximo é 6, que é a resposta esperada.